Oi! Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns acontecimentos históricos que são usados para caracterizar o século XIX como sendo o século das revoluções, a era das revoluções. Basicamente, nós vamos conversar sobre a Segunda Revolução Francesa, como ficou conhecida a Revolução Liberal de 1830. E vamos falar também sobre a Primavera dos Povos. Inclusive, essa imagem aqui é referente à Primavera dos Povos, mas nós vamos conversar melhor sobre ela daqui a pouquinho no final do vídeo. É muito importante que a gente tenha na cabeça que o século XIX é um século onde as questões relacionadas às nacionalidades, ou seja, a valorização das nações, e as questões sociais relacionadas ao tipo de vida que o trabalhador tem, né, as necessidades e os problemas sociais que existem após essa evolução da indústria, evolução das cidades, evolução do capitalismo, todas essas questões são bastante abordadas durante o século XIX dentro dessas revoluções. Ou seja, não dá para a gente pensar nas revoluções do século XIX, seja em 1830, seja em 1848, sem a gente pensar nas questões das nacionalidades e sem a gente pensar nas questões sociais. É importante você perceber que essas revoluções trazem consigo as ideias liberais, herdadas da Revolução Francesa, e algumas delas, no caso aqui da Primavera dos Povos, nós vamos ter também influência de ideias socialistas, principalmente do socialismo utópico. E os mais radicais dentro desses movimentos já levantam algumas bandeiras anarquistas. É importante então a gente perceber que essas revoluções são resultados diretos da industrialização, da urbanização, do crescimento das classes médias urbanas e das péssimas condições de vida do proletariado, da classe trabalhador. E todas essas revoluções vão colaborar para encerrar de vez com as monarquias absolutistas e, sobretudo, com os privilégios da nobreza e do clero dentro dessas monarquias. Bom, no caso da França, nós tivemos o fim da era napoleônica em 1815, na Batalha de Waterloo. Napoleão Bonaparte perdeu definitivamente, e em seguida nós vamos ter o Congresso de Viena, que vai trabalhar com aquela questão da restauração, a partir do chamado princípio da legitimidade monárquica. A ideia da Europa e dos estados conservadores que venceram Napoleão Bonaparte, que levantava essa bandeira liberal burguesa, a ideia desses restauradores era fazer com que a Europa voltasse a ser o que era antes da Revolução Francesa, ou seja, restaurar aquilo que ficou conhecido como antigo regime. O antigo regime, caracterizado principalmente pelo absolutismo monárquico e pelas ideias econômicas ainda não pautadas no liberalismo, né? Aquelas que, por exemplo, as ideias do mercantilismo, as ideias do Estado interferindo na economia. A ideia é restaurar isso tudo, principalmente a lógica do absolutismo monárquico. Ok? Enfim, dentro dessa lógica, nós vamos ter a ascensão do rei Luís XVIII na França, que vai restaurar a dinastia dos Bourbons, que tinha sido aí retirada do poder pela Revolução Francesa. Esse rei é um rei moderado que vai pegar a França logo depois de Napoleão Bonaparte e não vai apresentar tantas transformações radicais. Ele vai morrer pouco depois, em 1824, e vai ser a sucessão do trono da França vai vir pelo irmão dele, o Carlos X, também conhecido como o Conde de Artois. Esse senhor aqui. O Carlos X, Conde de Artois, é um ultra-realista, ou seja, um cara que levanta a bandeira do absolutismo monárquico com toda a força possível e imaginável. E esse é o cara que vai colocar em prática as ideias da restauração na França. Vai tentar restaurar o antigo regime na França ali. E é justamente contra esse indivíduo que nós vamos ter em 1830 a Revolução Liberal, também conhecida como a Segunda Revolução Burguesa. E como fórmula dessa revolução, a gente vai aplicar as mesmas coisas que aconteceram na Revolução Francesa, ou seja, a burguesia, com o apoio dos trabalhadores, vai pegar em armas para derrubar um rei absolutista que, por sua vez, oferecia uma porção de privilégios para a nobreza e o clero. Ou seja, é a mesma fórmula da Revolução Francesa do final do século XVIII, né? Ou seja, de 1789. Portanto, essa burguesia junto com os trabalhadores vão derrubar novamente um rei absolutista e vão colocar no poder uma monarquia constitucional. De qualquer forma, nós temos aqui a ascensão de Luís Felipe de Orleans, conhecido como o rei burguês. Por que é conhecido como rei burguês? Porque durante o seu governo nós vamos ter uma aliança muito forte dele com a burguesia. E essa aliança dele com a burguesia acaba gerando uma exclusão da classe operária.
dos operários, dos trabalhadores, levando a uma revolução republicana em 1848, aquela que vai ficar conhecida como Primavera dos Povos. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a difusão das ideias desta Revolução de 1848 por toda a Europa e até mesmo até a América. Se a gente pensar aqui, então essas ideias republicanas vão se espalhar de maneira bastante considerável pela Europa e pela América e, portanto, nós conhecemos esse movimento revolucionário como a Primavera dos Povos. Ideias revolucionárias, republicanas, que vão trazer o povo para participar ativamente das questões políticas. No caso do Brasil, a gente percebe a influência da Primavera dos Povos e dessas ideias na Revolução Praieira de 1848. Bom, nós vamos ter aqui, dentro dessas revoluções, uma série de reivindicações de mudanças sociais radicais. Então, a fórmula dessa revolução já vai ser diferente. De um lado, nós vamos ter aqui o rei, com o apoio da burguesia, dentro de uma ideia, de uma lógica totalmente liberal, dentro de uma lógica da burguesia. E do outro lado, nós vamos ter os trabalhadores, os operários. Portanto, essa é a primeira grande revolução onde a gente nota claramente essa divisão, essa separação da burguesia e do operário. Operário esse que vai ser bastante estimulado, bastante influenciado pelas ideias do socialismo, principalmente o socialismo utópico. Tanto é que no decorrer dessa revolução, no momento que ela se sagra uma revolução vitoriosa e derruba o rei Luís Felipe de Orleans, né, que cai aqui, o rei burguês cai, no momento que essa revolução se torna uma revolução vitoriosa, são colocadas em prática algumas ideias do socialismo utópico, como por exemplo os falancérios, que são as terras coletivas, como também as fábricas do Estado, empresas, indústrias, né, estatais que servem para oferecer emprego para a classe trabalhadora. E todas essas reivindicações e essas mudanças radicais claras acabam, por sua vez, aí, em atemorizando a burguesia e os mais conservadores. Então nós vamos ter uma reação conservadora por parte da burguesia. E essa reação conservadora, evidentemente, vai ser uma violência muito grande. Naquela imagem que a gente começou a aula, né, a gente tem aqui, após o massacre das barricadas que aconteceram aí nessa Revolução de 1848, a gente tem aqui misturado com os paralelepípedos, né, com as pedras aqui dessas barricadas, mortos dessa revolução, com as cores da bandeira da França, né, o vermelho, o branco, o azul, que por sua vez representam, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É nesse cenário que nós vamos ter aqui a ascensão de Luís Bonaparte. O Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, vai inaugurar aí o segundo Império Napoleônico, mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Até já!